O que fazer quando o cliente não aceita nada que você está falando durante a sua leitura de runas ou algum outro tipo de terapia que você faça? Provavelmente já tenha acontecido isso alguma vez com você, de você estar fazendo o seu trabalho e a pessoa ficar negando, ficar questionando, ou até mesmo ficar bravo com algo que você disse. Então é uma coisa muito interessante de você realmente parar, observar e pensar em relação a isso. E eu gosto muito também de fazer um paralelo de tudo que acontece em todos os atendimentos. Eu sempre acolho isso e trago para os próximos, né? Como crescimento até dos meus atendimentos, mas eu anotei alguns pontos aqui que acho que vai ser interessante compartilhar com vocês. Então, a primeira coisa que eu acho legal pensar, no caso, né, se já tá acontecendo isso da pessoa negar, você explicou direito como que funciona o seu atendimento, qual que é o propósito dele, para que serve o seu atendimento? E aí também dá para fazer um outro link muito legal no sentido de é, no momento do atendimento, com os seus conhecimentos, enfim, você vai construindo aquele ser, seja na astrologia, na numerologia, na runa, e você vendo os aspectos energéticos daquela pessoa, você já consegue identificar mais ou menos como ela é. Então, se eu vejo que é uma pessoa número 1, tem muito fogo, eu vou vendo se tá em muito desequilíbrio com os números dela ou com a runa dela, eu já consigo identificar que talvez seja um pouco mais difícil. Nossa, tá ventando muito. Um pouco mais difícil dela realmente aceitar alguma coisa que vai aparecer ali na leitura ou algo do tipo. Então eu já vou identificando e conhecendo aquela pessoa para saber a forma que eu vou abordar tudo que eu vou passar para ela. Então isso é uma coisa que é muito legal de fazer. Então, por exemplo, se eu vejo que é uma pessoa que tem a energia da água, que é mais calma, mais leve, vai ser um pouco mais fácil de conversar com ela e trocar com ela. Não que pessoas de fogo e tal sejam difíceis, né? Mas tem esses aspectos que podem te ajudar. Aí outra questão é, caso já esteja acontecendo isso dela tá te negando, né? Ela tá se negando ao atendimento. É perguntar pra ela qual que é o intuito dela com a terapia. Por que ela foi até o seu atendimento, né? Porque se ela não tá... Vão existir muitos motivos pra ela não tá gostando. Mas até onde ela realmente não tá gostando do seu atendimento ou ela não tá aceitando? Ou ela não tá percebendo? Então, é um atendimento terapêutico. Eu acho muito legal nesse momento você acolher a pessoa e não querer brigar com ela e falar: ah, não, meu atendimento é ótimo, você que tá errado. Não, a gente não precisa cair nisso, né? É acolher a pessoa. Às vezes a gente pode parar o atendimento e apenas conversar, acolher, marcar o atendimento em outro momento, porque é um ser que tá ali, né? É uma história, uma vida. Então, antes de realmente cair nessa energia ruim da, da briga ou da raiva, que às vezes pode ser isso até que a pessoa queira, mas eu não gosto de cair nessa, parar o atendimento e conversar com ela. Porque o que você veio fazer aqui? O que você quer com o atendimento? Aí se ela fala, ah, eu quero descobrir meu futuro. O meu atendimento não aborda o futurismo. Então eu já falo isso antes de começar o atendimento também. Então, uma questão, né, que seria interessante é a base da conversa, de vocês conversarem e conseguirem se entender. Outro ponto é a questão da autossabotagem e da defesa que ela vai estar ali naquele momento. Às vezes ela tá muito machucada, muito em desequilíbrio, muito mal, e aí ela vai ficar se defendendo e falando: nossa, eu não sou assim, não tá acontecendo isso daí é mentira, isso aqui não sei o que lá. Mas na verdade aquilo pode ser a maior verdade do mundo, que é entre a aceitação, ela não está aceitando. E aí que entra nós terapeutas com o papel de alguma forma, não indelicada e não ultrapassando os limites dela, de mostrar que ela não tá aceitando, de mostrar o quão interessante seria ela olhar aquilo. E aí vai fazendo a sua terapia do seu jeito, né? E aí entra em outra questão também, é... que nós, terapeutas holísticos, enfim, qual que seja a sua terapia, nós não somos psicólogos. No caso, eu sou psicóloga, mas eu não misturo, óbvio, os atendimentos. Mas a gente entender que é um ser ali e ela precisa sair bem do atendimento. Então, por isso que eu acho interessante, às vezes, parar a leitura de runas e conversar com ela. Porque é muito delicado, né? A gente tá olhando pra uma pessoa, tá falando de questões que podem aparecer ali e que sejam doloridas pra ela e que eu fiz uma anotação e eu não tô lembrando onde eu anotei aqui, porque eu anotei 500 milhões de coisas. Mas, tudo bem, vamos lá. Essa questão, então, que se você, no caso, não é psicólogo, ou mesmo assim, né, na hora do atendimento holístico, não pode misturar porque não é um instrumento da psicologia, é você ter a ética de não deixar aquela pessoa mal e destruída ali na sua frente, né? Você tem, de alguma forma, acolher e ser não é uma cura, nem uma ajuda, é uma ponte, um instrumento ali para aquela pessoa. Então,
Aconteceram poucas vezes comigo da pessoa se negar. Eu vou trazer o exemplo de uma coisa que aconteceu e vou mudar um pouco a história para não ficar muito na cara quem é, mas claro que vocês não vão saber quem é. Mas enfim, essa pessoa ela vinha sempre se atender comigo. Se deixasse, ela vinha toda semana perguntar a mesma coisa. Ela queria engravidar e não conseguia. E aí toda semana, teve uma vez que assim, ela veio toda semana e ela fazia só perguntas, porque teve uma hora que eu falei que a leitura de runas não dava mais. E até consegui explicar pra ela e mostrar que a runa tava dando muita informação já pra ela, só que ela não tava olhando pra outras coisas que ela teria que fazer pra vir a conseguir engravidar. Então a runa é direta, né? Então ela fala, você quer engravidar, beleza, mas você tem que ver isso daqui, tem que melhorar isso daqui, tem que curar isso daqui, que aí você vai estar em equilíbrio com você pra conseguir engravidar, por exemplo, sabe? Só que ela não aceitava essas questões, ela queria apenas engravidar. Então, sei lá, ela queria apenas dinheiro, ela não queria trabalhar, era mais ou menos esse movimento. Então, essa cliente eu tive que cortar, porque eu não tava mais dando conta, eu indiquei, passei para outras pessoas tentarem ajudar ela, porque eu não tava mais conseguindo. Então, por mim também, pela minha energia, pela minha perspectiva como terapeuta também, eu tive que fazer isso por mim. Então, é interessante também vocês verem até onde vocês podem. E entra na questão do não leve isso pro pessoal. Quando a pessoa começa a falar que seu atendimento é ruim, que você tá fazendo errado, que você não faz sentido, não sei o quê. Cara, sempre vai ter gente que vai gostar do seu atendimento. Outra coisa legal também, manifeste pessoas que vão gostar do seu atendimento, que querem ser atendida por você. E não ficar manifestando pessoas que vão ficar se negando e achando ruim. Eu, por exemplo, não quero clientes assim, sabe? Eu sei que tem pessoas que vão conseguir ajudar elas de uma forma muito melhor do que eu, porque eu gosto de olhar pro positivo e impulsionar a pessoa ao crescimento pessoal dela, profissional, enfim. Então, bom, essas foram algumas dicas de como viver de terapia. Esqueci de falar isso no começo do quadro, mas o que fazer, né, quando o cliente tá se negando a tudo que você fala. Passei algumas dicas, se você tiver outras, comenta aqui e até semana que vem.